O Neymar fez alguns exames físicos nesse final de semana para saber como está indo a recuperação da sua lesão sofrida ainda no ano passado e recebeu simplesmente a pior notícia possível dos médicos e depois mais uma péssima notícia do seu treinador Jorge Jesus. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar com todos os detalhes tudo o que esses exames revelaram sobre o atual estado do craque brasileiro, a polêmica decisão do Jorge Jesus quanto a ele e eu vou querer saber a sua opinião sobre o futuro dele na seleção. Bem pessoal, perambulando pelas redes sociais, o que mais podemos ver quando aparece alguma notícia do Neymar são pessoas dizendo coisas do tipo: esse cara ainda é jogador de futebol? Pensei que ele já tinha se aposentado, nunca mais vi nada dele dentro de campo, só aparece por polêmicas externas. E bem, a verdade é que o tempo sem jogar é longo mesmo. O craque não entra em campo desde o dia 17 de outubro de 2023, quando sofreu a grave lesão em um jogo entre Brasil e Uruguai. Ou seja, daqui mais ou menos uns 40 dias já vai fazer um ano que o Neymar não joga uma partida oficial de futebol. Pra você que não entende muito bem, a lesão dele é literalmente uma das piores que um jogador pode sofrer. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e também o menisco. E o principal problema dessa lesão é o pós-operatório. É um processo muito doloroso que demanda muita fisioterapia e por isso leva tanto tempo de recuperação. Sobre a volta, a verdade é que, infelizmente, muitos jogadores que sofreram do mesmo problema nunca mais voltaram a ser os mesmos dentro de campo, perdendo capacidade de explosão e de dribles em alta velocidade. Alguns dizem também que o corpo para de acompanhar o rápido pensamento e também tem a questão do medo de se machucar de novo. É triste pensar nisso, pois aos 32 anos sabíamos que o Ney já não vai ser aquele Neymar imparável do Santos e do Barcelona que arrancava driblando em alta velocidade, mas ainda podíamos ver um resquício disso, e agora provavelmente não terá mais isso de jeito nenhum. E assim que ele sofreu essa lesão, o que mais preocupava era a Copa América, afinal o torneio começava em junho. Do dia da lesão dele até a Copa América eram mais ou menos 8 meses. A maioria dos jogadores que sofrem com essa lesão costuma voltar aos gramados em 6 a 10 meses, ou seja, sua participação era incerta, mas os médicos ainda diziam que seria possível dependendo de como evoluísse. Depois, já um pouco mais perto do torneio, Rodrigo Lasmar, o médico da seleção brasileira e do Neymar, deixou bem claro que não daria tempo de disputar, que fazer isso seria forçar excessivamente, pular etapas da recuperação e, portanto, arriscar totalmente o restante da sua carreira. Ainda segundo ele, as expectativas eram que entre o meio e o final de setembro agora, o craque conseguisse finalmente voltar aos gramados, ou seja, daria um período de mais ou menos 11 meses desde a lesão. Ele já estava aparecendo, treinando com bola, porém de maneira individual e ainda não com o time. E infelizmente, nesse final de semana veio a péssima notícia pro Neymar, que começou de um jeito ruim e acabou pior ainda. De acordo com informações do principal jornal esportivo da Arábia Saudita, Neymar vai precisar de mais 2 meses de tratamento de sua lesão no ligamento do joelho esquerdo. E para piorar, como o camisa 10 só deve conseguir voltar a campo em novembro, o técnico Jorge Jesus vem estudando inscrever o brasileiro na Liga Saudita somente em janeiro. O prazo de inscrição do elenco para a primeira metade do campeonato terminou na segunda-feira passada. Como o torneio só permite 9 estrangeiros acima de 21 anos, o Al Hilal precisava deixar um fora da lista. Dessa forma, Jesus cogita não inscrever o atacante para utilizá-lo apenas nos jogos da Champions League Asiática até janeiro. Ou seja, ele só tem mais uma vaga para estrangeiro no Campeonato Saudita e precisa resolver isso até essa quarta no máximo. A vaga seria naturalmente do Neymar, mas como saiu que ele só vai voltar em 2 meses e não em setembro como eles pensavam, ele tá pensando em inscrever o Renan Lodge, o que nos leva a crer que na cabeça dele é melhor ter um estrangeiro que vai poder jogar já a partir de agora, que é o Lodge, do que o Neymar só podendo ser usado lá pelo final de novembro. Desse modo então, a partir de novembro ele vai jogar uns pouquíssimos jogos dessa Champions League da Ásia, mas não vai participar dos jogos envolvendo o Campeonato Saudita, que é o nacional e que tem muito mais jogos frequentes que a Champions League Asiática. Ou seja, ao que tudo indica, tem grandes chances de voltarmos a ver o Neymar jogar com frequência somente em 2025, o que totalizaria incríveis 15 meses sem jogar de maneira regular. Voltando a campo só no final de novembro, ele também vai perder os jogos das eliminatórias de outubro contra Chile e Peru e muito provavelmente de novembro também contra Venezuela e Uruguai. Outro fator engraçado é que o contrato dele com os sauditas vai até junho de 2025 e até hoje ele só tem 5 partidas feitas pelo clube. Sem dúvidas, eles estão muito irritados
anos, pois o brasileiro assinou um contrato de 2 anos e se voltar em janeiro, além das 5 partidas que já fez, só jogará por 5 meses até o final do contrato. Lembrando que ele receberá cerca de incríveis 2 bilhões de reais ao longo desse contrato todo, ou seja, os caras pagaram 2 bilhões para ele talvez conseguir jogar por uns 5 meses, quase um quinto do que era para ser feito. É claro que esse dinheiro não vai fazer falta para quem tem petróleo, mas felizes eu tenho certeza que eles não estão. E bem, é extremamente preocupante pensar que podemos estar vendo os últimos anos da carreira de um dos melhores jogadores que já vimos ser dessa forma. Antes dessa lesão no joelho, o Neymar já havia sofrido uma outra lesão grave no tornozelo em fevereiro de 2023, que fez ele voltar a jogar só em setembro. Só aí já foram cerca de 7 meses fora. Depois ele voltou, jogou uns 7 ou 8 somando Al Hilal e seleção e já está sem jogar um único jogo oficial em 2024. Dessa forma, somando os anos inteiros de 23 e 24, o craque pode acabar com nem 15 jogos. E diante do futebol péssimo que vem mostrando a seleção brasileira, recentemente eu mostrei no canal vários grandes nomes do futebol como Luiz Soares, Romário, Ronaldinho e outros craques afirmando em alto e bom som que se o Brasil quiser sonhar com alguma chance de ganhar a Copa do Mundo de 2026, tem que jogar pro Neymar igual a Argentina fez com o Messi em 2022. Até o Neto, que sempre criticou ele, reconheceu esses dias que estava errado e que sem ele não vamos a lugar nenhum. Eu não vejo. Eu vi um bom tempo aqui falando que a seleção tinha que jogar... Não dá, cara. Não dá. Desculpa, mas eu tô errado. Sem o Neymar, a gente nem classifica. Sem o Neymar, a gente não passa na... Não precisa fazer isso não, gente. Porém, o fato é que, vendo esse número de jogos que ele conseguiu fazer nos anos recentes, infelizmente a realidade é que temos que lembrar das primeiras palavras do Dorival assim que assumiu a seleção brasileira. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Por mais que o Neymar seja sem dúvidas até hoje o nosso melhor e mais genial jogador, não dá pra focarmos em depender dele, visto que não temos a menor garantia que ele estará saudável em qualquer competição de alto nível. Imagina ele volta e então a seleção brasileira começa a trabalhar um estilo de jogo totalmente em torno dele e prestes a uma Copa do Mundo ele se machuca de novo. Será que o time vai saber se virar usando uma estratégia improvisada de última hora? Pois é. E lembrando que eu não estou em nenhum momento falando mal do Ney ou questionando seu futebol, porém temos que reconhecer que o seu físico não vem sendo constante. Não é de hoje que ele não vem conseguindo emplacar uma boa sequência de jogos. Antes mesmo dessas 2 lesões graves, ele já tinha também uma média de 30 jogos por ano no PSG, o que é quase metade do que um jogador de alto nível faz em média. É claro que se ele conseguir voltar agora em novembro e jogar sem se lesionar até o final da temporada, será o maior reforço possível para esse atual time do Dorival. Depois em junho, acabando essa temporada e o seu contrato com os árabes também, quem sabe ele não assina com uma liga mais forte, um futebol mais disputado e ajude também a voltar em alto nível. E por isso agora eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. O que você acha? Concorda com o Dorival que saber jogar sem o Neymar é uma obrigação, afinal não temos nenhuma garantia da parte física dele? Ou você já acha que em sua ausência também não vamos a lugar algum e portanto é melhor arriscar e formar sim um time em torno dele quando ele voltar? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre toda essa polêmica e o porquê, e se você não viu que o Rodrigo e o próprio Dorival Júnior falaram sobre o Neymar nesse sábado, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Que Deus te abençoe e valeu!